Fala, torcedor do Verdão, sejam bem-vindos ao canal, trazendo para vocês aí mais um vídeo a respeito do Palmeiras, as últimas informações, um corte aí do F-Show com Wagner Locke repercutindo aí também informações sobre o Palmeiras e falando muito bem aí do Verdão na temporada, a venda de Alan também, o que esperar para o Santos e Palmeiras, Palmeiras e Santos aí pela Copa do Brasil. Deixa nos comentários seu palpite, a sua opinião sobre a venda de Alan e bora aí assistir ao vídeo. Vamos falar agora sobre... Fala pra mim, Marcel, que não abriu aqui o meu espelho. Ah, é verdade. Alan foi vendido, 240 milhões. O Palmeiras negociando o jogador com o Manchester. Ô Pedro, só uma coisa. Vale? Fecha a contratação do Alan por 240 milhões de reais. Fora amanhã já ou joga amanhã? Então, Não, a informação do Nicolete é que ele não joga mais. Já não amanhã. joga mais. Aí eu quero saber, primeiro, do ponto de vista de vocês, da negociação. Eu achei que foi um belíssimo valor para um garoto que tem uma projeção, mas contribuiu já esportivamente com o Palmeiras. O que vocês acharam? Eu acho que o Palmeiras ele tem uma característica que você, quando não está com o Pires na mão, você tem condição de negociar muito melhor. É igual o cara que vai lá comprar um apartamento. É uma pessoa desesperada porque saiu da cidade, querendo vender o apartamento de qualquer jeito, querendo levantar o dinheiro. E tem o camarada que está lá tranquilo, sentado no sofá dele, ele, a tia velha dele lá, tranquilo, sem pressa. Você vai ter muito mais dificuldade de negociar com esse cara. O Palmeiras ele não está com o Pires na mão, ele não está desesperado, ele vende bem. O histórico dele no mercado recente, e isso pesa para quem trabalha com o mercado e tudo mais, esse clube aqui, ele vende bem e as boas vendas dele são valores que de fato entregaram, evoluíram. O Estevão é um jogador quando sai, é um jogador hoje. O Endrick, gosta ou não, é um jogador quando sai, é um jogador hoje. Gabriel Jesus. Luiz Guilherme, todo mundo que queira. Então, você tem o histórico do clube, a projeção, a não necessidade, digamos assim, não tem o desespero do Palmeiras de vender. Há quanto tempo a gente está vendo noticiários que alguém está monitorando o Alan? Sim. Pago tanto, não levo. Pago tanto, não vai. Manchester City, eu só vendo por 40. E você fica numa situação confortável. Se você quer muito, e o City querendo fazer essa reposição, a gente que perdeu, é brasileiro que está saindo de lá e tudo mais, então você consegue conjugar. Se você pergunta para mim hoje, Edu, o Pedro, você acha que o Alan vale 40 milhões de euros? Cara, o Vini Júnior não saiu por isso na época. Estou falando em valores absolutos, não em correção. O Vini Júnior não saiu por isso na época. É difícil eu falar que vale. Pode ser que daqui a 2 anos a gente bata com a cara na parede e fale que saiu barato. Né? Hoje, para mim, não é sobre valor de mercado. O valor de mercado é quem vende, necessidade que vende e a necessidade de quem está comprando. E acho que isso conjugou para esses 40 milhões aí do City. É um bom jogador, já teve momentos melhores para mim no Palmeiras, e acho que o jogador, quando ele surge, aquele fogo inicial, é muito mais fácil atingir um valor do que exatamente depois que vai tendo meses por ali, ele tem oscilações, você começa a medir as oscilações dele, você começa a ver algumas valências que não são exatamente, sabe, acho que você imaginava, mas me surpreendeu o Palmeiras conseguir chegar nesse valor, Edu. Me Agora, surpreendeu. ô Love, deixa eu te falar, é um garoto. Agora, mais uma venda, porra. Eu lembro quando você foi negociado com o CSKA. Você era jovem também, né? 19 para 20 anos. 19 para 20 anos foi pro CSKA saindo do Palmeiras. A gente falou dele não jogar, eu acho até que foi uma escolha boa. Porque senão, se o cara... Eu já vi o garoto, às vezes, se perder na questão da mentalidade dele. Embora o Alan seja um menino centrado, mas é muita cifra. E pro Manchester City também, é um time grande, o cara fica meio mexido, não fica? Mexe, né? Mas, como você falou, a estrutura familiar hoje é o fundamental, né? Graças a Deus eu tive esse apoio também da minha família quando eu fui para a Rússia, para Moscou. Minha mãe foi comigo, me deu todo o suporte lá. Isso foi muito bom para a minha adaptação. Então, acredito que o Alan deva ter esse suporte familiar. A família deve acompanhá-lo e acredito que vai ficar muito mais fácil para ele. E o Palmeiras, voltando no assunto assim, da venda, foi o que o Pedro falou. O Palmeiras não tá desesperado para vender ninguém. E olha o que o Palmeiras vem fazendo nos últimos anos. Todo jogador que está sendo vendido no Palmeiras, o Palmeiras não chega, arrebentou um pouquinho ali nos primeiros 2 meses e vende. Não. Ficou aqui, jogou um ano e pouco, talvez. Foi. Todo jogador está sendo assim. Joga a Série A, disputa, joga Libertadores, joga Copa do Brasil e depois disso você valoriza mais o seu jogador. Exatamente. E isso o Palmeiras está conseguindo fazer muito bem. Vai fazer falta de jogador pro Palmeiras? Vai, porque é um jogador que estava fazendo muito bem aquele lado ali, jogava de ala, jogava de ponta, é um jogador que recompõe, que chega na frente, que finaliza, que tem um drible. Pode ser que o Palmeiras já tenha outro ali engatilhado ali já fazendo essa transição,
de sub-20 para profissional. E daqui a pouco, com certeza, vai surgir algum outro atleta do nível do Alan ou até melhor. E o Palmeiras vai estar sempre no caminho certo. Foi assim com o Hendrick, com o Gabriel Jesus, foi com o Estevão, agora com o Alan. E eu acredito que o Palmeiras está muito bem estruturado para fazer esses tipos de vendas. E aí o Wagner falou até, tem os números dele, né, Prates? Ele não chegou a fazer 10 gols no profissional, mas ganhou esportivamente, ajudou o Palmeiras, foi campeão paulista. O que esse valor causa a quem está desesperado, Edu? Não, é pra você comentar a venda, não não é a sua Santos, situação. Uma não é certa inveja. Santos. Uma certa inveja. Por quê? Palmeiras, City, Alan e o nosso A gente público. tem visto aí os desesperados por 15. Depois você vai reclamar que o Bubu, o São Paulo... Não. É pra Eu falar, não citei nome de clube nenhum. Precisa? Calma. Você de branco? Não, os Precisa? desesperados. Eu não falei um clube só. Quem está O Bubu nunca mais desesperado pode falar de você. nem consegue, às vezes, chegar à metade desse valor. E considera uma grande venda. Ah, sim. Quem vende por 12, 15, 18 hoje em dia, pode ser atacante, lateral, zagueiro. Grande venda, a gente tem visto. Vitor Reis, 35 milhões de euros. Vitor Tinha Reis. pouquíssos jogos no Palmeiras. A Europa inteira quer ele. jogos no Palmeiras. A Europa inteira quer ele. E deve estar jogando na seleção O brasileira. Ancelotti também. Mas veja bem, 35 milhões de euros, Pedro, com pouco tempo no profissional do Palmeiras. Mas aí você sabe quem é que precifica isso? Não é o Prates, Sim. não é o Pedro Ivo, não é o Bubu, não é o cara que entende lá, pega uma série de métricas, ele não quer saber se naquele momento o Abel colocou ele no banco do Murilo. Sim. Ele quer saber Tá quais as valências do observando já, cara, o que ele tem, potencial de evolução, até estrutura óssea, tamanho da mãe, tamanho do pé, vai evoluir, já tá maturado fisicamente, não tá. Quando ele pega a bola que ele domina para sair com a perna esquerda, ele joga só pela esquerda na linha de 3, ele joga por dentro, ele consegue fazer um volante, ele faz até um lateral, ele já foi experimentado em situação de... um monte de coisa. A melhor reserva do Murilo, dane-se, amigo. O cara Sim, que vem sim, pra sim, cá, sim. que vai lá pro CT, que acompanha o Vitor Reis desde 15 anos, ele não o Abel agora colocou ele no banco do Murilo. Ele vai virar e falar, o Murilo não paga 2 milhões. E provavelmente, 35. o cara do Manchester City já deve ter visto ele nas seleções de base. O quê? Então já acompanhou todas essas valências dele trabalha pra com chegar claro. com, ó, esse aí pode comprar, tem 18, tem 17. Vale com o Palmeiras só. Você vai no jogo do Sub-15 hoje, você tem pelo menos 10 observadores de times estrangeiros, gente. Eu ia até brincar com o Love e falar, quanta mudança, hein, da tua base lá pra Isso hoje enganar, agora. hein? Na minha época, o Gambá usa perfume. O cara tinha que falar. Como é que era a base do Palmeiras e do que você vê hoje? Conta, A pessoal. gente não tinha a estrutura que o Palmeiras tem hoje de base, principalmente, vamos falar assim, de campo para treinar. Primeiro que a gente não treinava ali no CT, às vezes a gente jogava alguns jogos ali no CT, ou no Parque Antártica, né, na época. E a gente treinava ali na frente, num campinho ali que era só um campo assim, era um espaço com 2 traves e a gente fazia o treino lá. Só que assim, aquilo ali, a gente tinha um sonho de chegar, de jogar profissional, então a gente passava sempre por cima de tudo isso. Eu fico feliz dos clubes hoje darem uma estrutura melhor para a base, porque hoje a base é importante para o futebol, sempre foi importante para o futebol, e hoje mais ainda. Então se a gente conseguir melhorar a nossa base hoje, estrutura de base, e melhorar o desempenho dos jogadores e realmente começar a pensar em formar jogadores profissionais, que é o que o Palmeiras está fazendo, o Palmeiras não está preocupado em vender o jogador com 17 anos. Ele quer formar os atletas dele para chegar no profissional. E era isso que era feito antigamente. Nós éramos preparados para jogar no profissional, não era resultado. Hoje você vai jogar o Campeonato Brasileiro Sub-20, Sub-17, os treinadores querem resultado. Então isso está atrapalhando a formação e por isso que aí a gente volta naquele assunto. Por isso que a nossa seleção brasileira está dessa maneira. Porque a gente não está formando mais 5 Ronaldinhos, 5 Rivaldos, entendeu? A gente tinha isso aí em cada clube do Brasil, a gente tinha no mínimo 3, 4 jogadores que tinham condições de jogar no profissional. Então hoje o Palmeiras está fazendo isso com uma perfeição incrível. Agora, você sabe, Love, que uma das coisas mais horrorosas do mundo é a inveja. E o Bubu tá com inveja do Palmeiras. Por quê? Porque ele fica pensando o seguinte, quando o Pratos falou, na hora eu vi o olho dele, ele fez ele se entrega. Ele concordou comigo? Ele se entrega. Você tem a mesma visão que eu tive, Bubu, em relação à inveja? o São Paulo Minha vendendo. visão é maior que a sua, que você falou uma certa inveja. Então, se fosse o São Paulo vendendo, ia conseguir 40 uma milhões. colossal inveja. É por quê, hein? Olha lá, por quê? Olha lá. Porque, eu vou falar aqui, peraí. Seria vendido pelo Alan mesmo seria valor? vendido. O São Paulo recebeu uma oferta do Ajax pelo atacante da base, o TT. Sabe qual foi a oferta que o Ajax fez? Qual foi? Empréstimo de 500 mil euros, dá 3 milhões de reais. E o São Paulo, que está Considerou devendo boa a salário, proposta. a torcida foi lá pressionar, tá falando que voltou a 90 dias de atraso lá de imagem e tal, 3 meses já.
Tem cara lá que já tá saindo do São Paulo, Alan Franco e tal, não sei o quê. O São Paulo está com o Pires na mão, aliás, com vários Pires na mão, né? Também começou a conviver com transfer ban e tudo mais. E aí chega uma proposta para um garoto da base do São Paulo. No ano passado, salvou um pouquinho o ano, o São Paulo ter rifado a base. O São Paulo foi campeão da Copinha, mais uma vez. Cotia produziu talento. E os caras cifaram meia dúzia de jogadores da base por uma mixaria, um dinheiro muito pequeno, proporcional à expectativa que os jogadores tinham, porque o São Paulo está desesperado. Está atrasando o salário, de imagem, não sei o quê, precisa vender de qualquer jeito. Só que agora você chega a uma proposta, você vê a diferença. É claro que o Alan é muito mais jogador que o TT, já comprovado e tudo mais. O TT teve poucas chances. Mas também se o no São Alan Paulo. tá no São Paulo, pagariam esse valor? De jeito nenhum. E se o Alan fosse do São Paulo e chegasse o Manchester City e oferecesse 8 milhões de euros, é capaz de São Paulo vender. Sério? Sério. Precisa ver a multa, né? Mas assim, não adianta nada o jogador do São Paulo ter uma multa lá, 50 milhões de euros. Aí chega o cara com 5 milhões, leva. Toma aqui, é teu. Porque há exatamente uma situação caótica. Analisando essa cadeia hereditária, exatamente. Pensei nisso na música, quero me livrar dessa situação precária. Onde o rico cada vez fica mais rico. E o pobre cada vez fica mais pobre. E o de cima sobe e o de baixo desce. É isso aí. Bom, bom. É isso daí. Olha, e depois As meninas. Agora, o bom aponta, por exemplo, o São Paulo ano passado vendeu 3 atacantes, você lembra? 3, 4 moleques. Não dá metade disso aí. O William Gomes foi pro Porto, quanto deu? Deu 10. Bom, torcedor, esse foi o vídeo que eu trouxe pra vocês hoje. A mídia aí repercutindo a venda de Alan. Palmeiras realmente faz as melhores transações com suas joias da base. Tá sempre vendendo por valores... podemos colocar como valores astronômicos, né? São valores onde o Palmeiras consegue lucrar muito, não abaixa preço. Isso leva muito em conta aí o que Leila Pereira vem fazendo no clube. E mais uma venda aí de uma joia do Palmeiras. Henrique, Estevão, agora Alan, das últimas vendas aí, todas vendas milionárias. Palmeiras embolsando dinheiro e podendo fazer novas contratações de novas peças. Gostaria de saber a sua opinião, o que você achou da venda de Alan. Acha que foi um bom negócio ou deveria segurar ele por decorrer da temporada e vender no final da temporada? Deixa nos comentários a sua opinião, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixe seu like.